quando a gente fala de animação, a gente fala muito de responsividade, né? Então, se a gente pegar ali um filme, por exemplo, você só assiste o filme e tá passando um monte de quadros ali na tela enquanto você assiste. Você não interage de fato com ele. Já em jogos é totalmente diferente. Então, uma coisa muito legal dos jogos é que você faz a sua própria ação e ela é refletida no jogo. Então, essa é a diferença principal e, e essa é a parte mais legal também, você poder interagir com o que vai se mover na tela. Isso é muito importante, né? Porque se a gente controla a personagem, a gente faz ela caminhar, correr, pular. Como é que isso para o jogador, como é que o desenvolvedor consegue fazer isso de uma forma satisfatória para o jogador? Então, é uma junção da parte artística com a parte do motor ali do jogo em si. Então, você fazer, por exemplo, um sprite, que é uma animação, né? Ela ser responsiva vai depender muito de como você cria os inputs, né, as entradas do jogador e coloca isso no jogo. Então, se você fizer uma animação que responde bem aos inputs do jogador, ela sempre vai soar melhor e vai ficar mais... vai dar um sabor a mais ali no jogo. Muito legal. Você vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, né, sobre a criação, mas deixa eu só fazer um comentário sobre o termo que você usou, o sprite, tá? Não é o refrigerante não, gente. Sprite é um pedacinho, um quadro de uma animação. Então imagina aí num filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filme de fato, são várias fotos juntas, tá? Cada foto a gente chama de quadro, e um sprite no jogo seria o equivalente a esse quadro. Então, a personagem numa pose assim, depois assim, depois assim, depois assim. Cada posezinha é um sprite, tá? O Gabriel vai falar mais sobre isso já já. Então, pode seguir, Gabriel. Obrigado. Certo. Então a gente vai desconstruir um pouquinho a criação de animação 2D nos jogos. Como você falou, na live passada a gente aprendeu um pouco ali sobre a criação dos assets em si, da parte visual, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como integrar isso dentro do jogo. Então aqui tem 5 fundamentos para você fazer uma boa animação em um jogo. O primeiro deles é a sensação. Então eu falei anteriormente sobre o input, né, do jogador, como que o peso do jogador vai agir nisso, e como que o jogo vai responder a isso também. Então, cada botão que o jogador pressionar, ele tem que soar responsivo na animação. E isso é muito importante para que faça sentido você ter esse sabor que eu falei, de você mandar os comandos e o jogo ser responsivo. Outra parte muito importante é a fluidez. Então, essa aqui entra um pouco mais na parte visual da criação da animação. Então, você ter transições entre animações um pouco mais suaves. Por exemplo, o personagem ele tá parado, e aí você vai fazer com que ele corra. Que essa transição entre estar parado e correr seja mais fluida, para não dar uma sensação de que tá meio quebrado, sabe? Engasgando. Isso. Outra parte muito importante é a legibilidade. Então, na hora de você criar a sua animação, você precisa entender que ela precisa passar a intenção com que ela foi criada. Então, se você vai fazer uma animação de personagem pulando, é interessante que isso fique bem explícito, que o pulo seja quase que exagerado mesmo, para que a ação visual fique mais clara. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que se você está jogando um jogo de plataforma, pulando para lá e para cá, você não necessariamente vai estar olhando pro personagem, você vai estar olhando para a próxima plataforma, ou para o mapa ao redor. Então, que a animação dele de pular fique bem clara, para que você não precise olhar para ele para sentir que ele tá pulando. Para entender e para sentir. Antes de você ir pro próximo, só queria perguntar mesmo, tá? Essa questão que a gente falou da fluidez e da sensação. Então, isso também envolve a resposta ao comando. Então, só aperta a tecla para ele pular se ele já faz o movimento, não tem esse engasgo, né? Como a gente falou. Sim. Isso se enquadra em uma dessas duas, na sensação e na fluidez, ou na sensação ou na fluidez? Como é? Se ele não sente esse engasgo. Se o jogo se ele apertou a tecla e não teve essa pausa, né? Um intervalo muito grande que o jogador perceba. Ele se enquadra aí na fluidez mesmo, então. Sim, depende muito do estilo do jogo. Geralmente, em animações de pixel art, elas são um pouco menos fluidas, então essas quebras são mais aceitáveis. Mas geralmente em animação que não é pixel art, você tem pode ter um delayzinho ali maior, transições maiores entre os frames, que vai ser melhor. Muito legal.
E só para um outro comentário sobre a questão da legibilidade, né, desse exagero, né, porque isso é um conceito que envolve animação no geral mesmo, que a gente não está falando de jogos, tá? Basicamente todos eles também, todos não, mas a maioria deles também se aplica à animação no geral, né? Sim. Para você que desenha, para você que quer fazer um filme stop motion, esse exagero é natural, né? Porque senão os movimentos ficam muito sutis, ficam imperceptíveis. Sim, Né? perfeito. Pode continuar, desculpa te interromper. E aí, outro conceito aqui importante é o contexto. Então, o ambiente ali do mundo vai ditar também como a sua animação tem que se comportar. Eu vou dar o exemplo do GTA, por exemplo. Se você tá andando ali num chão, o personagem vai andar normal, vai ser a animação dele de andar normal. Mas se você tá numa areia, por exemplo, ele já vai dar uma arrastada. Se você tá numa escada, ele já vai dar aquela animação de subir. Então, depender muito do ambiente que você tá para escolher qual animação vai ficar melhor naquele contexto. Legal, isso é legal que transparece na animação, no som, em vários fatores, né? Então, quando você cria um jogo, tudo isso já tem que ser mapeado e trabalhado. Sim. Legal. E o último conceito aqui é a de elegância, que é você priorizar o necessário. É basicamente você usar menos recursos para conseguir fazer o máximo possível. Então, na animação isso é muito importante. Às vezes você quer adicionar muitos frames em quadros, né, em uma animação, mas às vezes menos é mais. Então, manter ali esse conceito chamado de elegância, né, eu achei bem interessante. Manter essa elegância ali na hora de priorizar o que é necessário de fato. Legal. Eu vou só fazer um comentário, tá? 2 comentários, na verdade. Gabriel, fala um pouquinho mais alto, tá? Por favor, para o nosso público. E o segundo, eu estava verificando antes da sessão começar com o Gabriel sobre esse conceito de elegância, e parece que elegância a gente está falando de beleza, de requinte, Sim. né? E não é isso, tá? E eu comentei com ele, compartilhar essa experiência, porque, por incrível que pareça, eu fiz curso de etiqueta. E a minha professora de etiqueta, ela deu uma definição de elegância que eu mantenho, que eu nunca esqueci, que se aplica perfeitamente nesse exemplo, que é isso de fazer maior número de coisas com menor número de movimentos. Então, a gente não está falando de elegância, não é para fazer um primor da animação, não. É justamente para saber priorizar. Então, se a gente tem um recurso limitado, né? Então, a animação ela não pode demorar 10 segundos para acontecer. Ela tem que ser rápida. Então, a gente tem que priorizar quais frames vão ser. Então, eu não vou fazer uma coisa delicada. Vou fazer uma coisa expressiva com menos movimentos. E, realmente, o nome parece ser um pouco enganador. Por isso que eu acho que é importante deixar isso claro para o público, tá? Perfeito.